A reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro são duas, né? Teve a do dia 22 de abril e teve a de sexta-feira. A gente acha até que são diferentes. É a mesma, né? É que na sexta-feira saiu a do dia 22, aí tem uns pedacinhos cortados e tal. Mas essa reunião ministerial, ela se tornou pública por ordem do ministro Celso de Mello na última sexta-feira, e aí gerou um mega debate que atravessou o final de semana, continua intenso, não parou, não deve parar tão cedo. E esse debate, ele gira em torno de dois pontos importantes, de grande significado, mas eu queria trazer um terceiro ponto, que na minha avaliação não é menos importante do que os dois que já estão postos sobre a mesa. Bom, o primeiro ponto importante é o objeto central da discussão, é se o presidente Jair Bolsonaro cometeu ou não um crime ao encomendar ao ministro Sérgio Moro mudanças na Polícia Federal. Pressionou? Não pressionou? Tentou pressionar? Desejou pressionar? Como é que é isso, né? Que o presidente queria mexer na Polícia Federal, não há dúvida alguma. Tanto é que ele mexeu na Polícia Federal. Na reunião do dia 22, ele disse que trocaria no Rio de Janeiro, se não trocaria o chefe, se não trocaria o ministro, né? E acabou trocando o ministro. O ministro pediu demissão, é verdade, mas houve uma troca na reunião. Ele fala claramente sobre, usa a palavra, segurança da sua família e de amigos. É o ponto central para o ministro Sérgio Moro, é o ponto central para a defesa, dizendo que segurança é segurança, não é investigação. Agora, como a Polícia Federal não faz segurança de amigos do presidente, podendo só investigar os amigos do presidente, caso um deles seja suspeito de cometer algum crime, não sei porque ele citou amigos. Ele estaria preocupado com alguma investigação envolvendo um amigo seu? Por mais que pareça que sim, esse debate não vai ser travado no campo das opiniões. Eu acho que sim, o outro acha que não. Aí o líder da oposição acha que sim, aí o líder do governo acha que não, aí vai ser travado no campo jurídico, onde a interpretação não pode ser ampla, ela é estrita, nos termos que a lei manda. Então, a especulação pode comer solta, mas vale o que o chamado sistema de justiça vai definir. O outro ponto importante é a grosseria, a quantidade de palavrões, a bajulação descarada, os ataques de loucura. Todo mundo um dia passou mal e vomitou. Mas quando você pega um vídeo de alguém passando mal, não é das coisas mais bacanas da gente ver. E o que a gente viu naquela reunião é um grande vômito diante das câmeras. De forma que esses dois pontos ocuparam o noticiário porque foram as coisas que podiam ser vistas no vídeo da reunião do dia 22 de abril, liberado na sexta-feira por ordem do ministro Celso de Mello. E eu gostaria, como eu disse, de jogar a luz num terceiro ponto, que na minha avaliação é tão importante quanto esses dois. Eu queria jogar luz sobre algo que a gente não pôde ver no vídeo. Deu para ver o presidente pedindo mudanças na Polícia Federal, deu para ver o presidente falando um monte de palavrão, mas tem algo que ninguém viu, porque não estava lá, né? E o que eu digo que faltou ali, né? O que eu acho que a gente tem que discutir ali? Faltou governo. A reunião era de ministros, mas não era uma reunião ministerial. O presidente estava ali, mas a presidência não estava ali. Quem falava não era Sua Excelência o Presidente da República. Dava a impressão, pelas palavras, pela forma como se colocava, que quem falava ali era o hashtag Jair Bolsonaro. Era o influenciador digital da política, o agitador, o homem que estava preocupado com o fato de que aquele grupo de pessoas, por acaso ministros, não o defendiam. Então faltou governo, faltou educação, faltou espírito público, faltou compostura, faltou solenidade, faltou equilíbrio, faltou respeito. E esse conjunto de ausências é que compõe a ausência de governo. Porque não se debateu ali a pandemia, não se debateu ali a vida, não se debateu ali uma forma de integração do governo federal com os governos estaduais e municipais. Porque nas manifestações que a gente viu ali, cada um parecia querer ser mais agradável aos ouvidos do presidente do que o que tinha falado antes. A ponto do ministro da Educação, a cereja do bolo da reunião, não falar uma palavra sobre o Enem. Ele pediu a palavra para falar em prender ministros do STF, que é uma aberração. A fala é uma aberração, a permanência dele no governo é uma aberração, a entrada dele no governo é uma aberração. Mas a reunião mostrou que o Weintraub e os Weintraubismos que a gente viu ali não era um ponto fora da curva, era a curva. Basta ver o que disse a ministra Damares Alves, que falou em prender governadores e prefeitos,
O Tarcísio Freitas, um homem que todos colocam na categoria de gente sensata, que eu coloco na categoria de gente sensata, ele fez uma fala comparando o Bolsonaro ao Roosevelt e ao Churchill. Então, o Brasil atravessa um momento difícil, onde há 2 miseráveis hoje, já tem gente dizendo que vai haver um terceiro até o final do ano. Isso não é brincadeira, porque o déficit público brasileiro já está 6 vezes maior do que o que se previa para 2020. Porque não se discutiu naquela reunião e não se vê o governo se mexer para conseguir viabilizar uma reforma administrativa de verdade. Porque a saída de capital do Brasil é a maior desde 1995. Porque o real é a moeda que mais se desvalorizou. E esse é o momento que a gente atravessa. O Brasil sendo visto lá fora como um exemplo do que não se deve fazer para combater a doença. E é um exagero, porque a gente vê nos estados os governadores fazendo coisas importantes para combater a doença. Mas o Financial Times chegou a dizer que junto com a Bielorrússia, o Turcomenistão e a Nicarágua, o Brasil forma a aliança de avestruz, que não quer ver a pandemia, que nega a pandemia, que é a pandemia da gripezinha do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem problemas com o que o presidente Bolsonaro disse, mas e com o que ele não disse? A gente tem problemas com o que ele fez, até com o que ele faz, mas e com o que ele não fez e nem com o que faz, ou com o que não faz, na verdade. Então, a reunião, ela deu para a gente a oportunidade de ver que sobra grito, mas falta comando. Sobra ordem, mas falta liderança. Sobra tensão, mas falta um caminho, falta um norte. Qual é a receita governamental, a receita do governo Jair Bolsonaro para enfrentar a crise? É xingar o governador de São Paulo? É xingar o governador do Rio? É pedir aos ministros que o defendam? Qual é o modelo de país que aquela reunião descortinou? Então, muitos criticaram o ministro Celso de Mello por liberar a íntegra da reunião, com uma exceção aqui ou ali, que exporia o Brasil lá fora, enfim. Mas o que ele acabou expondo? Um governo que xinga? Tá bom, o governo que xinga, mas o Bolsonaro xinga lá dentro, mas xinga lá fora também. Quer dizer, não tem 2 Bolsonaros. O Bolsonaro de dentro xingando barbaramente e lá fora falando um português educado, né? Respeitando as pessoas. Não, ele é igual, dentro e fora. Então não foi isso que o governo descortinou, né? Que a reunião, a liberação do vídeo descortinou. Não foi a grosseria, embora ela choque, né? Foi o fato de que ali não se discutia o país. Ali não se discutia um projeto. Cadê o programa de governo que eles passaram e ticaram? Olha, programa número 1, programa número 2, programa número 3. Não, falaram em reeleição. O ministro Paulo Guedes falou em reeleição, né? O ministro Paulo Guedes passa a palavra para o presidente do Banco do Brasil para que ele fale sobre privatização do Banco do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro disse, falemos disso em 2023. Né? Por que 2023? Por que não falar agora? Porque isso pode comprometer a reeleição? Qual é o ponto central? Então, exceção ao ministro Nelson Teich, que já saiu, que se ateve ao tema central da sua gestão, que é saúde, ou a Tereza Cristina, da Agricultura, que falou sobre trigo, não falou sobre nada além disso. Com essas exceções e uma outra coisa aqui ou ali, o que a gente viu foi uma reunião de campanha. Foi uma discussão de governantes, mas não de governo. A ausência do governo é o que chama atenção para mim, em adição aos 2 pontos que são centrais. É fundamental esclarecer o que aconteceu, saber se o presidente interferiu de forma indevida e ilegal na Polícia Federal, para saber se o Procurador-Geral da República vai denunciá-lo ou mandar arquivar a denúncia. Isso é fundamental. Há o que explicar ali. Né? Dizer simplesmente que ele falou sobre segurança de familiares e amigos, posto que a Polícia Federal não faz isso, de cuidar de amigos, o fato de ele ter usado segurança, a palavra segurança, não o protege de uma investigação ou de algo que ele possa ter feito de errado. Mas isso o sistema de justiça vai se encarregar de investigar. Mas a exposição das entranhas, mostrando a fragilidade, é algo que choca sempre. Eu me lembro de uma reunião, e você vai lembrar, Carla, em 2018, no Supremo Tribunal Federal, um bate-boca entre o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, em que a certa altura o Barroso pega e fala,
algo do tipo, me deixe fora do seu mau sentimento, né? Você mistura é uma do pessoa ódio horrível. com o mau sentimento. Mistura do mal com atraso, pitada de Isso. psicopatia. Uhum. Quando você olha aquilo, você fala, mas peraí, deixa eu entender. A que código ele se refere, né? De que lei ele fala ao dizer isso do ministro colega dele? E o colega, do que está falando quando o agride de volta? Então, quando você vê uma cena como aquela no Supremo Tribunal Federal, só que transmitida ao vivo, ou quando você vê uma cena no parlamento de gente se estapeando, verbal ou fisicamente, você olha e diz, vem cá, cadê o respeito às instituições? Cadê os integrantes das instituições respeitando aquilo para que são pagos para respeitar? Cadê? E eu fiquei muito impressionado, mal impressionado, quando o lunático fala em prender ministros do Supremo, ou quando a lunática fala em prender governadores e prefeitos. O que falou o ministro da Justiça? Aquele que saiu dizendo coisas sobre o presidente Jair Bolsonaro. O que falou o presidente Jair Bolsonaro a respeito disso? Quer dizer, me parece tão grave quanto o que se diz a respeito do presidente Bolsonaro ou os exemplos de grosseria, o fato de nenhum nem outro ter pedido a palavra para dizer, olha, eu queria pedir ao senhor ministro da Educação, à senhora ministra Damares, que, por favor, prisão é uma decisão do Poder Judiciário diante da ocorrência de um crime, depois de uma investigação, de uma avaliação ou de qualquer que seja, mas é um trabalho de outro poder. Nós aqui do Poder Executivo, o Poder Executivo não prende ninguém. O Poder Executivo só prende por ordem do Poder Judiciário. Então eu queria pedir aos senhores que, por favor, evitassem isso. Os senhores não têm nada para falar sobre os outros poderes. Como assim prender ministros do Supremo, ministro da Educação, Weintraub? Eu queria pedir ao senhor compostura. Que o ministro da Justiça dissesse isso e fosse posto para correr dali, bacana, mas não falou um A. O presidente da República ouviu um absurdo desse e não falou um A. Nenhum dos presentes falou um A. Estava todo mundo numa vontade louca de se comportar como se fossem um acampamento, o último acampamento dos notáveis, cercado por aqueles que querem destruir o bem e eles o bem. Então é uma coisa muito esquisita. E essa ausência, para mim, é a mais importante neste momento. Por quê? Da questão policial, nós temos um sistema de justiça para cuidar. Da questão das grosserias, olha, ele era o deputado que dizia que uma deputada não merecia ser estuprada. Ele é o deputado que, perguntado por uma repórter sobre um apartamento funcional, ele dizia que ele usava o apartamento para comer gente. Quer dizer, vamos combinar que ninguém pode dizer que ficou chocado com o que viu naquela reunião. Pode ficar chocado quando você percebe que foram ditos 34 palavrões, mas se você fala 34 palavrões e de lá sai um projeto sem palavrão para fazer o Brasil melhorar, é subproduto, é ruim, é péssimo, é terrível, não é bacana, não pega bem. Mas uma coisa é não pegar bem, outra coisa é você não enxergar o governo. Cadê o governo naquela reunião? Como você pode reunir ministros e não fazer uma reunião ministerial? Então eu queria colocar um terceiro item para que as pessoas pensem. Este, na minha avaliação, é o ponto central, que não cabe discussão jurídica, não cabe discussão política, eleitoral, não é essa a questão. A questão central é, eles estão lá porque tem que governar o Brasil. E naquela reunião ministerial de ministros, não se viu ninguém ali discutindo para valer um projeto de transformação do Brasil nesse momento de pandemia. Ao contrário, a exposição dessa reunião só reforçou a percepção internacional e nacional de que a gente está solto, de que a gente não tem um comando central para tentar organizar o debate, que é o que se vê nos outros países, mesmo nos países onde a Covid-19 fez um estrago muito grande. Esse debate entre os vários níveis de governo acontece em todo lugar, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha, em todos os lugares. Mas a racionalidade e o nível da conversa é mais elevado. Não adianta querer ficar procurando soluções milagrosas. A cloroquina na saúde, ou como escreveu hoje o Luiz Eduardo Assis na coluna dele no jornal Estado de São Paulo, a cloroquina econômica. Nós não vamos ter uma cloroquina econômica.
sabe, um remédio que possa ser aprovado pelo Banco Central, que possa ser aprovado, sabe, a Anvisa da economia, o Banco Central, e que possa transformar o Brasil. O Brasil só vai se transformar, só vai crescer, só vai virar um país que saia dessa em condições melhores se as autoridades realmente colocarem de lado as suas diferenças e começarem a conversar juntos. A gente teve uma experiência disso na reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. Foi um episódio e que merece elogios. Agora, essa reunião mostra que quando eles estão a sós, quando eles estão discutindo, o nível da conversa não passa pelo interesse público. Ou pelo menos não passou nessa reunião do dia 22. Quem sabe? 22 de abril, 22 de maio, passou mais de um mês. Quem sabe agora mudou tudo. Mas está muito esquisito imaginar que aquilo que a gente não viu lá é tão grave. E é muito grave. Tão grave quanto a Covid-19. E a gente não viu este grupo se dedicando à Covid-19 como o resto do Brasil espera que se dedique. Não é à toa que a popularidade do presidente caiu. E não caiu porque o presidente diz algo que seja impróprio, que é chamar atenção para a economia. Não caiu porque os governantes estão segurando as pessoas dentro de casa, que ninguém está feliz com isso, ninguém está satisfeito, ninguém acha legal que os governadores de vez em toda hora aparecem para dar uma entrevista dizendo nós vamos ficar mais tempo em casa. Ninguém gosta. Mas a popularidade dos governadores aumentou e a popularidade do presidente caiu. Ou seja, as pessoas têm o sentimento de que seria bom que o presidente estivesse certo e os governadores errados. Mas, infelizmente, elas percebem no ar, e a Covid está no ar, elas percebem no ar que quem está certo é quem está defendendo o remédio amargo. E quem está defendendo o remédio doce, vamos voltar, de forma irresponsável e sem método, é que está errado. Então a popularidade dele vem caindo. E não caiu depois do vazamento dessa reunião, aliás, do vazamento não, da divulgação oficial dessa reunião, já vinha caindo. Espero que esse dado da opinião pública, que é um dado que o nosso hashtag Jair Bolsonaro sempre olha, ele presta atenção nisso, espero que isso, mais as interpretações em torno dessas reuniões, deem um chacoalhão no governo, porque dá tempo. Passaram-se 500 e poucos dias desde que ele tomou posse, ele ainda tem até dezembro de 2022 para ajudar e liderar um processo de transformação. Até agora, infelizmente, o que a gente viu nessa reunião é que o líder não está lá. Está lá o presidente, mas a presidência desapareceu.